capítulo 11, verso 29. Amém? Romanos capítulo 11, versículo 29. Acharam todos? Meu boa noite, minha saudação cristã a cada irmão, cada irmã. Tantos que estão aqui no tabernáculo, como a estes que vão assistir essa transmissão, que Deus os abençoe ricamente. Amém? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Amém? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Bondoso Deus, nosso preciosíssimo Pai, agradecemos, Senhor, a Ti em todas as coisas. Cremos que Tu és Deus e que a Tua palavra não volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito de todas as coisas. Então, Pai, abençoa cada filho Teu, cada filha. Faz por cada um segundo suas necessidades. Se há enfermos entre nós, que sejam curados. Cativos, sejam libertos. Aqueles, meu Deus, que têm sofrido aflições, que possam, meu Deus, ter suas feridas sanadas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Pai Santo, desde já agradecemos a Ti, porque sabemos que Tu és o Deus, o autor de toda a criação, de toda a cura, de toda a libertação. Tu és Deus Todo-Poderoso. Então, meu Pai, nós somos gratos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar. Amém? Eu estava meditando sobre essa escritura. E é claro, você precisa estar à altura da Escritura para o seu dia. Se você não estiver à altura da Escritura para o seu dia, você está perdendo tempo. Amém? Eu gostaria de mostrar, eu creio que foi no domingo, a respeito da mensagem o estranho e da mensagem da graça. Uma tradução da Voz de Deus e a outra tradução de Goiânia, aonde o irmão Branham fala sobre o quíntuplo de Efésios. Amém? Uma, se não me falha a memória, ela é de 1964 e a outra é de 1962. Não, 61. Tá? Mensagem da graça. E você não pode defender somente um ponto de vista. Amém? Você tem que ter uma convicção nas Escrituras, ter certeza de que a sua convicção é correta, porque a Bíblia não falha, e então poder trazer aquilo de acordo com a vontade de Deus para a hora que você está vivendo. E Deus, Ele sempre faz isso. Se há trevas, Ele tem que trazer a luz para que possa iluminar aquilo. Amém? E nós sabemos que isso, irmãos, não é popular. Você contradizer pessoas não é popular. Você não fica bem visto quando você contradiz alguém. Pelo contrário, você contradiz uma pessoa, ao invés da pessoa vir e dizer, irmão, eu não via isso dessa maneira, nunca tinha enxergado isso assim. Não. Pelo contrário, eles vêm e estão tão firmados que eles dizem que o profeta errou. Amém? Mas um profeta não erra, correto? Um profeta, ele sendo verdadeiro, tem um hino que diz assim, um profeta sendo verdadeiro, é Deus em um corpo humano, sendo ele a boca de Deus. Um profeta não comete enganos. Então, se um profeta não comete enganos, então tem que ter
um norte. Tem que haver uma solução para toda e qualquer pendência que você possa tentar encontrar naquilo que você crer ou ensina como doutrina. Amém? Só para vocês terem uma ideia, eu quero começar pela mensagem Provando Sua Palavra. Esta mensagem ela é de 1964. Amém? De 16 de agosto de 1964. Esta mensagem foi pregada no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana. Amém? E nesta mensagem, eu nem vou pegar pontos muito profundos dela, eu quero só uma coisa simples. Amém? Ele diz aqui: mas diante de todas estas eras que duvidam as coisas pelas quais passamos e vivemos hoje, a pior de todas, diante de toda esta dúvida, Deus continua provando que as suas palavras são certas. Amém? Deus continua provando que a palavra dele é certa, que a palavra dele é correta, que a palavra dele não falha. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Amém? Vamos lá. Como ele tem feito em cada era. Amém? Como ele tem feito em cada era, em todas as eras, quando houve uma dúvida, Deus, ele trouxe aquilo a um ponto de certeza. Sempre tem que ser assim. Deus tem que explicar a Deus. Se bem que ele não precisaria fazer isso. Tudo está na Bíblia. Você quer um exemplo? Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Foi ele quem deu. Não sou eu quem dá. Não é o sistema de qualquer lugar no Brasil ou do mundo que faz com que eu ou qualquer outro irmão no corpo de Cristo tenha um dom ou vocação. Dons e vocações são dadas sem arrependimento. Amém? São dados sem arrependimento. Deus não se arrepende. Deus deu um dom para Balaão. Balaão foi e profetizou da maneira correta, mas ensinou uma doutrina errada para o povo. Amém? Deus nunca perdoou Balaão por isso. Se existe um pecado imperdoável, é falsa doutrina. Amém? Os outros pecados, Deus perdoa. Ele perdoou a mentira de Abraão, perdoou as falcatruas de Jacó, perdoou o adultério de Davi, perdoou os homens que falharam na Bíblia. Mas ele nunca perdoou uma pessoa que tenha ensinado uma doutrina errada. Porque a doutrina, ela não mata só o corpo. Os outros pecados matam o corpo. Não é o que Paulo ensina? Não foi isso? Quando aquele rapaz ou homem foi pego com a sua madrasta, a mulher do seu pai, Paulo diz que o corpo tinha que ser entregue para Satanás para que a alma se salvasse. É correto isso? Ou eu estou errado? Então, quando se passa a falsa doutrina, aí é diferente. Quando a Bíblia, no Novo Testamento, se refere a Balaão, filho de Beor, o que é que diz? Diz que ele teve a justa repreensão e o castigo. Por quê? Porque ele ensinou o povo de Deus a adulterar a vontade e a palavra de Deus. Amém? Veja. Irmão Branham vem, na mesma mensagem, eu não citei o número do parágrafo, os irmãos que gostam de anotar, mensagem provando sua palavra,
tá? Nós temos 2 ou 3 pregações com esse mesmo tema, tá? Nós no Brasil temos 2. Mas ele diz: provando sua palavra, mensagem de 64, 16 de agosto, se não me falha a memória, de 1964, parágrafo 70. No meio do parágrafo, eu já li a primeira parte, no meio do parágrafo ele diz assim: incredulidade não detém a Deus. Incredulidade não detém a Deus, não o impede. Não importa o quanto o mundo não creia, mesmo assim vai suceder. Incredulidade nada faz a não ser condenar o incrédulo. Amém? Talvez, às vezes nós pensemos, não, mas não é bem assim. Se lembre que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É toda a massa que é levedada com um pouquinho de fermento. Não é só um pouquinho, não. Não é só onde o fermento cai. O fermento cai, ali mistura a massa e tudo incha. Correto? Então a incredulidade não detém a Deus, não impede, não me importa quanto o mundo não creia, mesmo assim vai suceder. Incredulidade não faz nada a não ser condenar o incrédulo. A incredulidade enviará o incrédulo para o inferno. Amém? Mas não poderia ser um pouco mais suave, pastor? Eu creio num profeta. Amém? Isso aqui serve para mim também. Isso aqui não é só para o ouvinte, não. Isso aqui é para quem prega também. E continua. Ela, falando da incredulidade, ela roubará dele toda a bênção que Deus lhe prometeu. Amém? Se você for incrédulo à palavra de Deus, você não terá nenhuma bênção de sua parte. Mas ela não impede a Deus de seguir adiante com o crente. Você não creu, mas tem alguém do seu lado que crê, então Deus não impede aquele crente de receber a bênção porque você foi incrédulo. Nós fomos ensinados aqui no norte do Brasil há um tempo atrás. Eu, graças a Deus, nunca criei nisso. Mas nós fomos ensinados assim, que se houvesse uma pessoa no nosso meio que não cresce, então aquilo atrapalhava o culto de todos. E não é assim. Deus vai e toca no irmão fulano. Ele desvia do irmão ciclano, vai na irmã fulana. Ele desvia do outro e vai no outro irmão. E assim Deus vai trabalhando, porque Deus trata com indivíduos. Deus trata com indivíduos. Deus não trata com um grupo. Deus trata com o indivíduo. Não importa o quanto haja incredulidade no meio da igreja, ainda assim Deus, Ele tratará com aquele indivíduo crente, aquele que crê. Amém? Veja, a incredulidade não detém a Deus, ela somente detém o incrédulo. Amém? Você já parou para observar isso? A incredulidade não detém o que Deus tem para fazer na sua vida. Ah, mas a minha família é toda incrédula. Não importa. A incredulidade deles não vai te parar. Nem que seja preciso, nem que seja necessário Deus fazer com você como Ele fez com Abrão. Que foi que Deus fez com Abrão? Deus o tirou do meio da sua parentela para que ele pudesse viver uma vida com Deus, andar no caminho dele e ser perfeito. Amém? Veja, eu sei que tem coisas, irmãos, são um tanto quanto difícil,
para nós captarmos, mas Deus deixou tudo aqui, está tudo mastigado, irmãos. Tudo está mastigado, só para você engolir. Você não tem que fazer esforço nenhum. A águia, quando ela regurgita no bico do seu filhinho, é só para ele engolir. Porque isso ele consegue. Ele não consegue, quando é pequenininho, espedaçar um pedaço de carne. Então ela regurgita dentro do seu biquinho, ele só engole. Assim é Deus. Ele coloca no seu biquinho, ó águia de Deus, ele coloca o alimento no seu bico só para você engolir. Você não precisa fazer esforço nenhum. E ainda tem mais. Ele não colocará nenhum osso para que você se engasgue. Amém? Veja, eu acho interessante esse parágrafo aqui, irmãos, porque é muito interessante a maneira que o irmão Branham posicionou. Eu quero pegar mesmo a última parte do parágrafo, tá? É o parágrafo 74. Eu quero pegar a última parte, porém, vou começar no começo do parágrafo. Amém? Espere aí. Ele diz: veja, o meu relógio está girando com exatidão. Tenho que colocá-lo na mesma base que eu coloquei meu primeiro homem, naqueles dias. E eu coloco na mesma base de Lutero, na mesma base de Wesley, porque, veja você, não se conhecia o pecado então como agora. E quando temos mais conhecimento agora do que então, e quando o inimigo vem como uma corrente de águas, o Espírito de Deus alvorará a sua bandeira. Está vendo? Ele é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Amém? Mas lembre-se, ele sempre, a razão dele, ele predestinou estas coisas para acontecerem. Tudo que está sucedendo hoje foi predestinado por Deus. Eu estava refletindo hoje, não li, mas estava refletindo hoje, no que eu já li da mensagem, a intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda. Estão acontecendo agora. Quase 70 anos atrás. Não sei precisar o tempo, tá? Mas ele pregou essas mensagens há quase 70 anos atrás. E você vê as coisas sucedendo agora. Pior, numa escala pior. Como as coisas têm crescido, a depravação. Como aquilo que Paulo condenou em Romanos 1 tem crescido, as abominações têm crescido, e mesmo assim, parece que nós não nos damos conta que estamos no tempo do fim. Estamos nos dando ao luxo de brincar de perder o céu. Estamos nos dando ao luxo, irmãos, de brincar roleta russa com a nossa alma. Estamos nos dando ao luxo de tentar jogar fora a coisa mais importante que a humanidade tem nesses últimos dias. Tem gente que diz assim: quando a igreja subir, o Espírito Santo não estará mais aqui na terra. Ele estará na terra. Ele não vai estar com os gentios, tá? Ele vai estar tratando com judeus lá na Palestina.
Os 144 mil serão trazidos para crer no Evangelho. É o que diz Romanos capítulo 11, versículo 25. E você vai parar para observar o que nós estamos fazendo hoje é rejeitando o Espírito Santo, o maior dom que nós podemos receber de Deus. O salário do pecado é o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna, a salvação. E você só consegue vida eterna, salvação, quando você tem o Espírito Santo. Quando esse ser mora dentro de você. Quando ele muda os teus pensamentos, quando ele muda as tuas ideias, quando ele muda o teu rumo, quando ele consegue mudar você da pessoa que você era para a pessoa que ele quer que você seja, então esse Espírito transforma a sua alma. E ele muda você. Ele faz você ser uma nova criatura. As coisas velhas passarem, tudo se fazer novo. Mas o que é preciso? É preciso primeiro você renegar-se a si mesmo. A Bíblia diz que aquele que negar a si mesmo, aquele que negar a sua vida, aquele que simplesmente se negar, tomar a sua cruz cotidiana e caminhar, o que é que acontece? É apto, é digno para ser discípulo. Mas aquele que não toma a sua cruz não é apto. Veja, ele predestinou estas coisas para acontecerem. Ele as predisse através de seus profetas que aconteceriam, e quando os justos veem que estas coisas são confirmadas, então eles sabem que isto está certo, independente do que qualquer outra pessoa diga. Eles sabem que está certo. Amém? Eles sabem que isto está certo. O eleito, ele consegue enxergar o que o crente normal não consegue enxergar. Ele consegue ver o que um crente natural não consegue ver. É como a águia. A águia, ela voa, ela sobe uma determinada altura e ela consegue enxergar lá de cima. Outro animal, outro pássaro, não consegue voar à mesma altura da águia. E quando algum personificador consegue, ele não tem estrutura para estar na altura que ela está. E quando ele sobe, as suas penas se soltam dele por causa da compressão do ar. E você sabe o que acontece? Ele está lá em cima. Alguém pode dizer, olha, mas aquele abutre, aquele falcão, aquele gavião, ele subiu à mesma altura da águia. Mas a águia sabe onde ela está, irmãos. De lá de cima ela está enxergando aqui embaixo. Ela vê tudo em seu redor, em torno de si. O falcão, o gavião, seja lá qual for o outro pássaro, ele pode subir, até pode subir, mas ele não saberá onde ele está. Ele fica louco, ele perderá a sua sanidade. Você sabe por quê? Porque ele não foi feito em estrutura para subir essa altura. É como o evangelho de hoje, não é todo mundo que foi predestinado por Deus para subir a altura que alguns sobem, não. Não são todos que conseguem alçar os voos que um eleito consegue. Veja, na mensagem, quem é este Melquisedeque? Deus vindica isso. Isso sempre tem sido correto. O quê? A palavra dele. Amém? Deus o vindica ser verdadeiro. Mostra claramente
que o predestinado é o único considerado na redenção. Só ele. Ah, mas não vai entrar mais outro? Não, só o predestinado. Só aquele que foi escolhido por Deus por predestinação para ocupar aquele lugar. É como no trono do vencedor. Ah, mas eu sou bom dizimista. Ah, mas o meu casamento é perfeito. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Eu tenho vivido 50 anos dentro dessa mensagem. Não tem direito de sentar no trono de vencedor. Mas eu tenho sido fiel, eu pago minhas contas, eu faço tudo. Não tem direito. Eu prego essa mensagem desde que eu era um jovem. Não tem direito. Porque a mensagem do profeta para esse dia, para a noiva, é os selos. A mensagem de Deus para nós são os selos revelados. É o cordeiro que saiu do trono. Era de Laodiceia que acabou. É Deus com novo nome. É Deus manifestado em carne. Essa é a mensagem do nosso dia. Ah, mas eu creio no poder do sangue. Eu também creio no poder do sangue. Ninguém aqui é louco de dizer que não crê no poder do sangue. Mas segundo a mensagem, o sinal, o sangue, que era química, foi abolido. E a vida daquele sangue, ela volta sobre o adorador. E o adorador, uma vez purgado, como diz lá em Hebreus, ele não tem mais consciência de pecado. O sangue continua te limpando, mas hoje ele é vida. É a vida de Deus, é Zoe, é a vida de Deus dentro do adorador, é a vida de Deus vivendo dentro de você, é Deus vivendo dentro da sua alma. Ah, mas se vocês tivessem Deus dentro de vocês, vocês não errariam. Nós temos duas naturezas. Uma por nascimento e a outra pelo novo nascimento. E enquanto nós não tivermos este corpo natural aqui transformado, nós erraremos, falharemos e precisaremos sempre lembrar que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos ter que lembrar que Romanos capítulo 8, versículo 1, ela diz o quê? O que diz Romanos 8, 1, irmãos? Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que passaram da morte para a vida, que não estão mais na carne, mas que vivem no Espírito. E a Bíblia diz: se você vive no Espírito, anda em Espírito, tudo que você deve fazer é em Espírito. Amém? Deixa eu ver se eu continuo aqui, que eu nem cheguei ainda no que eu quero falar, irmãos. Isso aqui, como diria o pastor Carlos Timóteo, isso aqui é só o preâmbulo. Pastor Timóteo fazia um preâmbulo de 2 horas para pregar 15 minutos. Mas veja, ele continua aqui. O único que é considerado na redenção é o predestinado, tá? E entendem? Deixem-me dizer isso outra vez. O predestinado é o único que é considerado na redenção. Qual é o parágrafo, pastor? Quem é este Melquisedeque? Quem é este Melquisedeque? Parágrafo 116. Esta mensagem, ela é de 21 de fevereiro de 1965. Amém? As pessoas podem agir como se fossem, pensam que são, porém, a verdadeira redenção é aqueles que são predestinados. Porque a palavra redimir quer dizer trazer de volta. Isso é correto? Redimir algo, aspas, redimir algo é trazer
aquilo de volta ao seu lugar original. Aleluia! Assim sendo, é só o predestinado que será trazido de volta, porque os outros não vieram dali. Amém? Os outros não vieram dali. E o que se pode fazer então, pastor? Não sei o que você poderia fazer, mas é só o predestinado. Não é qualquer crente, não é qualquer denominacional, é só o predestinado. Esse é o único que é contado na redenção, é o único que é redimido, é o único que é levantado por Deus à sua posição original. Amém? Aí nós encontramos o sentido de dons e vocações serem dados sem arrependimento. A Bíblia está recheada disso, de dons e vocações. Mas o mais interessante é isso aqui, irmãos. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto de que ele subiu, o que é, senão o que também desceu, ou tinha descido antes às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele, que infelizmente está em letra minúscula aqui, o E está maiúsculo, mas o ele está minúsculo, não deveria estar. Está se referindo a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, sendo Deus, tinha que estar escrito com letra maiúscula na Bíblia. Mas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e, conjunção, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, e pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, longe de mim dizer que qualquer pessoa está fazendo algo de propósito. Alguns recebendo a glória que não lhes é devida. Eu creio que você sabe que, como é o nome daquele homem lá das eras, que ele recebeu aquele cargo de bispo como se fosse algo a mais, como uma exposição maior. Como era o nome dele? Alguém lembra? Eu esqueci-me o nome agora. Era para ele ser o mensageiro. Policarpo, isso, obrigado. Policarpo, irmão, quando ele recebeu aquela ordenança, ou aquela, como é que eu posso dizer, aquele grau de hierarquia. Eu não tomo o quíntuplo de Efésios como um grau hierárquico na sua fundação, tá? Um irmãozinho mandou para mim um croquis, ou seja, um desenho, mostrando lá teoricamente o quíntuplo de Efésios, cada um beijando a mão do outro. E não é isso, tá? O quíntuplo de Efésios, ninguém beija a mão de ninguém. No quíntuplo de Efésios, os ministérios cooperam entre si. Até porque, se a pessoa nessa mensagem fosse mais espiritual, veria que no profeta do nosso dia, esse homem que está aqui atrás, o quíntuplo de Efésios esteve no ministério dele. Ele viveu o quíntuplo de Efésios, assim como Paulo lá na primeira era viveu o quíntuplo de Efésios.
Mas, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, irmãos, nós devemos observar o que a Escritura nos diz, correto? Veja só. Eu nem sei por onde eu começo. Começa pela de 64 ou pela de 61? O que vocês acham? Mensagem. Mensagem da graça ou mensagem estranho? Decidam aí rápido. Da graça? Amém. Mensagem da graça. Parágrafos 190, 191, 192 e 193. Amém? Esses parágrafos, eles são posicionados de uma forma, porém eu quero que você frise, essa é a tradução de Goiânia, tá? Eu quero que você frise o que o profeta fala no parágrafo 192, porém vou ler parágrafo 190 em diante. Então, há um profeta. Agora você entra num ofício. Amém? Por que ofício? Porque esses dons vocacionados são ofícios da igreja e não na igreja, para ser escolha do homem. Cargo na igreja e ofício da igreja são coisas completamente diferentes. Um diácono, por exemplo, é uma escolha da igreja. Um diácono, se você observar, ele não nasce diácono. Ele é levantado a diácono. Amém? Mas veja. Então, há um profeta. Agora você entra num ofício. Seus dons, eles são falar em línguas, interpretação, línguas e conhecimento, sabedoria, discernimento e assim sucessivamente. Eles estão todos. Estes são todos dons. Mas, então, há 5 ofícios. Assim como ser pastor é um ofício da igreja, há 5 ofícios. Primeiro, apóstolos. Então, isso aqui não é uma hierarquia humana. Não é uma hierarquia manchada pelo humanismo. É a hierarquia de Deus para trazer a sua palavra, porque Ele mesmo deu. E dons e vocações são dados sem arrependimento. Amém? 192. Mas então, há 5 ofícios. O primeiro é apóstolos, profetas, mestre, evangelistas e pastores. São ofícios ordenados por Deus. Os homens seguram neles, eles não. Você não pode desejá-los, não ore por eles. Eles são dados soberanamente, você é nascido. Não precisa ir a um seminário, não precisa estudar homilética, retórica, história, geografia, teologia. Você não precisa estudar. Se você nasceu, Deus, Ele preenche você. Mas se eu estudar, eu vou saber como redigir textos para pregar. Será que Deus não capacita? Aonde Pedro? Qual foi o curso de seminário que Pedro fez, que redigiu aquele discurso de 15 minutos, irmãos? E que ganhou quase 3.000 almas. Aonde ele estudou? Onde Jesus estudou? Onde João Batista estudou? Mas Paulo estudou. Sim, Paulo estudou. Eu também concordo nisso. Ele era um príncipe entre os pregadores. Um homem com uma habilidade tremenda de expressar a palavra. Tanto que na sua defesa, aquele rei, se eu não me engano foi o rei, não lembro agora o nome dele, mas ele disse assim: eu quase fui persuadido a me tornar um cristão. Para vocês verem a facilidade que ele tinha em se expressar. Fariseu de fariseus, nascido num bom lar,
crescido num bom lar, numa boa doutrina. Mas, quando Jesus veio à terra, aquilo tudo que ele fez parte antes, estava obsoleto. Porque Deus tinha uma mensagem nova na terra, e a mensagem nova na terra era Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Um profeta não se torna profeta se alguém coloca as mãos sobre ele e faz dele um profeta nasce profeta do ventre de sua mãe. Esse é o porquê ele sempre é um profeta. Um apóstolo nasce um apóstolo. Amém? Um evangelista nasce um evangelista. Um mestre nasce um mestre. Um pastor nasce um pastor. E ele vai saber. Aí às vezes as pessoas ficam pensando, irmão, como são as coisas hoje. Quando o camarada começa a gaguejar muito no púlpito, as pessoas, a congregação, que geralmente muitas vezes é de pessoas cultas, elas começam, mas isso aí não serve para ser nosso pastor. É aquele que Deus quer usar muitas vezes. É aquele que não sabe nada. É aquele que pode dar vazão a Deus, permitir Deus vir falar através dele. Vocês sabem, o irmão Brana, ele fala a respeito, quando você for procurar um pastor, eleger um pastor para você, eleja um que não tenha nenhuma o quê? Nenhuma reputação entre as pessoas. Não é que ele seja uma pessoa mau caráter, tá? Não é que ele seja uma pessoa ruim, não é que ele seja isso ou aquilo, não. Um que não tenha nenhuma reputação dos outros, aquele que está sendo ali, não, mas aquele ali é um falso. Examine primeiro o que ele está ensinando, examine primeiro a mensagem de William Brana, examine primeiro a Bíblia, e então julgue o ministério e não a pessoa. Amém? Mas nós não podemos fazer isso, então você não é filho de Deus. Você não é santo. Por quê, pastor? Porque Paulo disse que os santos hão de julgar o mundo. A gente não consegue julgar a mensagem do homem, como é que nós vamos julgar o mundo? Nós não conseguimos julgar o evangelho que um homem prega, como vamos conseguir julgar as nações? Mas deixa eu voltar aqui, meus preciosos irmãos. Aleluia! Ei, glória! Deixa eu voltar aqui. Agora sim, é na mensagem o estranho. Amém? Mensagem o estranho. O irmão Brana diz aqui, isso aqui vai encerrar a nossa pregação, tá bom? 109, o estranho, 1964. E esta é a maneira que é com os dons do Espírito. Para a pessoa é uma parte daquele diamante. É enviado e foi trazido a um dom para interpretar, pregar, ensinar. Ponto. Amém? Existem, glória, existem cinco é graça. Assim como 5 ofícios é graça de Deus para aperfeiçoar os santos para o ministério, assim, ele vem aqui e diz, existem 5 dons espirituais, ponto e vírgula. Profetas, ensinadores, pastores, evangelistas. Amém? Apóstolos, profetas, ensinadores, pastores e evangelistas, 5. E eles são todos para edificação do corpo de Cristo, e é tão certo como há ensinadores, pastores, tem que haver profeta. Amém?
nós sabemos disso. Irmão, se você seguiu 110, é porque, na verdade, eu acho que o meu tempo já acabou, tá? Mas deixa eu ler o 110 para você, só para não ficar. 110, o estranho. E nós cremos que é Deus, e nós cremos que Deus é para ser manifestado no último dia no meio do seu povo, para a semente eleita, de acordo com a Bíblia, na forma de um profeta. Isso está exatamente com a palavra. Não que seja o homem, seja Deus. Amém? Perdão, deixa eu voltar, volte aqui. Não que o homem seja Deus. Agora, tá certo, ele correto agora, tá? Não que o homem seja Deus, mas que o dom seja Deus. Estão vendo? É o dom que é Deus. O homem não. O homem é falho. O homem erra. O homem comete deslizes. Mas ele não pode falhar doutrinariamente. No momento em que o homem falha doutrinariamente, no momento em que o homem ele se atreve na sua insanidade espiritual de dizer que o cordeiro não saiu do trono, no momento em que o homem se atreve a dizer que Deus não se fez carne no entardecer, ele está blasfemando do espírito da mensagem que William Branham trouxe. E o espírito da mensagem de William Branham era Deus. Amém? Eu sei que tem horas que é difícil. Amém? Mas há 5 ofícios. Primeiro, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. São ofícios ordenados por Deus. Amém? São ofícios ordenados por Deus. Os homens seguram neles. Eles não. Você não pode desejá-los. Não ore por eles. Eles são dados soberanamente. Você é nascido. Um profeta não se torna um profeta se alguém coloca as mãos sobre ele e faz dele um profeta. Um profeta nasce profeta do ventre de sua mãe. Esse é o porquê ele sempre é um profeta. Amém? Esse é o porquê. Irmãos, que Deus, que a sua soberana graça, que a sua misericórdia possa se estender sobre cada um de nós. Amém? O quíntuplo de Efésios está em vigor. O quíntuplo de Efésios 56. O que acabou em 56 foi a mensagem pentecostal. A mensagem pentecostal, ela durou 50 anos e acabou em 1956. Após isso, vem a confusão de línguas, essa grande Babel que existe hoje. É muita confusão, mas a noiva de Deus, a sua eleita, essa predestinada, ela sabe onde está caminhando. Pai Celeste, agradecemos a Ti, Senhor, pelo muito que Tu tens feito. Somos gratos, Senhor, por Tua misericórdia e por todo o Teu amor, pela bondade do Teu Espírito Santo. Continua, Senhor, abençoando nossos corações e acrescentando-nos a fé, aquela fé perfeita, a fé que um dia foi entregue aos santos. Sabemos que estamos caminhando por uma estrada difícil. Alguns pregadores citam o que o nosso profeta falou, que ensinar
é caminhar sobre gelo fino. Mas nós temos um profeta que andou sobre este gelo fino, e nós somente seguimos as suas pegadas. São essas pegadas que eu quero seguir quanto ao ensinamento. Não a pegada de algum sistema de dentro das igrejas da mensagem, mas as pegadas do precursor. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus os guarde.